Qual é o seu... Meu Deus, me dá um sinônimo para prioridade, Jesus. Gente, vai não. Eu vim aqui hoje para falar sobre a OAB para vocês. Eu postei lá no Instagram esses dias, pedi para vocês deixarem algumas perguntinhas e algumas pessoas deixaram. E eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência, dar as dicas que eu acho que são úteis e que me ajudaram e responder as perguntas que vocês deixaram, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu fiz o 13º exame, foi o primeiro exame que teve quando eu estava no 5º ano, que foi 2014, então eu fiz ainda na faculdade. E é o primeiro conselho que eu dou pra vocês, a primeira dica. Se você puder, faça o exame ainda na faculdade, porque a mente tá fresca, tá ativa nos estudos. Muita coisa que a gente vê na faculdade, a gente aproveita na OAB, muitas dicas de estudo, muitas matérias, então se você puder, faça ainda no 5º ano. Tem gente que acha que fazer no 5º ano ou na faculdade atrapalha os estudos da faculdade, mas eu acho que não, o exame que ajuda. Lá na faculdade, eles ajudaram muito a gente porque eles anteciparam o TCC para o 4º ano e no 5º ano a gente ficou com o tempo livre para estudar para a OAB e eles também disponibilizavam aulas com os professores da faculdade mesmo aos sábados de manhã. Cada sábado era uma matéria e isso ajudou bastante também. Bom, eu tenho que ser sincera. Eu não estudei muito para a primeira fase, eu tive um pouco de sorte na primeira fase, foi uma combinação de sorte, um pouquinho de conhecimento e uma técnica de chute certeiro, então eu vou falar isso para vocês depois, mas enfim. Eu tive sorte, eu quase não estudei. Não sigam o meu exemplo, tá, gente? Estudem. Por que eu digo que eu tive sorte? Porque no primeiro semestre do 5º ano, que foi quando eu fiz o exame, a gente tinha aula de ética na faculdade. E nas aulas que antecederam a prova da ordem, a gente teve algumas matérias que caíram na prova, assim, 3, 4 questões eu salvei porque a gente tinha tido na faculdade. E outra coisa sobre ética é que, acho que foram 11 questões quando eu fiz, e é só lei seca. Então, se você ler o código de ética, você com certeza acerta tudo ou quase tudo. E foi assim que eu acho que eu digo que eu tive um pouco de sorte, porque eu li a lei, o código antes. Na sexta-feira que antecedeu a prova, a gente teve matéria que caiu na prova. Um pouco de conhecimento foi o conhecimento que eu acumulei durante os anos da faculdade, que a gente tem que acumular alguma coisa, né, gente? A gente estuda para isso, não para a OAB, mas a gente estuda para ter conhecimento. Então, esse conhecimento que eu acumulei também me ajudou. E a técnica certa de chute. Como funciona? Na OAB, na primeira fase, são 80 testes. Cada teste tem 4 ou 5 assertivas. Eu não lembro exatamente se ia até D ou até E, mas vou levar em consideração que era até a letra D. Como funciona? Toda prova tem uma proporcionalidade de respostas. Então, em média, seriam 20 questões com resposta A, 20B, 20C e 20D. Como eu fiz a prova? Primeiro eu vim respondendo as que eu tinha certeza que eu sabia a resposta e pronto. Aí sempre tem as que a gente fica com dúvida e as que a gente acha que não vai saber responder de jeito nenhum, que você não sabe mesmo. Então, as que você está com dúvida, você responde assim, na intuição ou no conhecimento, nas suas lembranças ou com base em analogia, princípio ou qualquer outra coisa. E as que você não sabe responder de jeito nenhum, você usa a técnica de chute. Comigo funcionou. Eu fiz 44 ou 45 pontos, eu não lembro direito, mas foi 44, 45 pontos. E eu tenho certeza que essas 4 ou 5 questões que eu acertei, que fizeram toda a diferença na minha aprovação, foi por causa da técnica de chute. Como funciona? Eu deixei 10 ou 12 questões que eu não tinha ideia da resposta por último. Aí eu somei quantas respostas A eu tinha, quantas B, quantas C e quantas D. A que menos eu tinha respondido era a letra D. Então, você vai lá e todas as que você está com dúvida, que você acha que você não sabe responder, você chuta em uma letra só. Sem dó, gente. Sem medo de ser feliz.
Então, essas 10 ou 12, eu fui lá, nem olhei mais pra questão, deixei a prova de lado, fui direto pro gabarito e respondi D em todas, que era a que eu menos tinha respondido. E eu acertei 4 ou 5, exatamente, 4 ou 5 questões nesse chute. Então, valeu muito a pena, por isso que eu queria dividir com vocês essa técnica. Vamos lá, para a segunda fase. Como eu escolhi a minha matéria da segunda fase? Eu levei duas coisas em consideração. Uma, eu tenho mais facilidade em direito do trabalho, eu sempre gostei de direito do trabalho, previdenciário, assim, tá ali, né? Então, eu escolhi direito do trabalho porque eu gosto e porque a carga de matéria é menos extensa. Então, gente, leve em consideração isso para escolher a matéria. Aqui você tem mais facilidade, aqui você gosta mais de estudar. Chega uma hora na vida que a gente não pode escolher apenas só o que a gente gosta de estudar. A gente tem que estudar bastante coisa, né? Mas na OAB é possível você estudar, dar um foco no que você mais gosta, então leve isso em consideração. A minha segunda fase foi meio conturbada, foi uma experiência meio traumática pra mim, digamos assim. A história da peça era mais ou menos assim. Um ex-sócio de uma empresa que a gente precisava fazer a defesa desse ex-sócio. Como ele já não era mais sócio, na minha cabeça, era embargos de terceiro, né? Porque é um terceiro alheio à relação, teoricamente. E eu fiz embargos de terceiro. A minha peça foi embargos de terceiro. E eu estava super confiante, gente. Eu saí assim da prova, linda, maravilhosa. Falei, nossa, passei, coisa chique, né? E eu tinha ido fazer a prova com dois amigos, que foram os dois amigos da faculdade inteira, e até hoje a gente tá junto, o Dan e a Ellen. Saí, e eu tava super confiante, gente, eu tava super alegre, assim, tava comemorando já, dentro de mim eu já estava comemorando. Aí, a Ellen saiu primeiro, e ela olhou pra mim e eu falei, e aí, Ellen? Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu fiz embargos da execução. Putz, mano, já perdi toda aquela confiança que eu tinha, já era, foi por água abaixo. Falei, não, mas tem alguma coisa, né? Vamos esperar pra ver. Saiu o Daniel. Dan, o que você fez? Embargos da execução. Gente, meu mundo caiu. Eu vim embora arrasada. Eu não comi, nem comi direito. Chorei horrores na hora que eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa no domingo depois da prova, eu entrei no site da UOL e tava lá que a FGV havia divulgado as peças das provas. E direito do trabalho, a FGV divulgou em primeira mão que era embargos da execução. Onde foi a minha confiança? Lá embaixo, foi embora. Gente, minha segunda-feira foi tensa, foi horrível. E a gente tinha prova prática na faculdade na segunda-feira. E a peça na prova prática da faculdade era embargos à execução. Eu queria morrer, eu não sabia o que eu fazia. E eu achava que eu tinha sido reprovada. Eu já estava fazendo os planos para estudar para a segunda fase novamente, já estava valendo a regra da repescagem. Se você não é aprovado na segunda fase, você tem direito a fazer mais uma segunda sem ter que fazer a primeira de novo. E eu já estava pensando que eu ia estudar de novo para fazer a segunda de novo. Daí, nessa semana posterior à OAB, teve uma reviravolta. Uma juíza entrou em contato com a FGV, não sei se por e-mail como, que ela aceitava embargos de terceiro nesse caso, uma juíza do trabalho. Aí fica aquela tensão, né? Não sei se vai aceitar, se não vai aceitar. Daí a FGV, eu não lembro se eles lançaram um comunicado falando que eles iam aceitar embargos de terceiro. Eu acho que lançaram um comunicado e eu fiquei mais tranquila. Mas a gente nunca tem certeza, né? Se vai dar certo, se vai passar, porque precisa de 6 pontos e às vezes você fica com 5 pontos alguma coisa e não passa e né? Enfim. Quando saiu o resultado, gente, no dia que saiu o resultado também foi muito tenso. Porque eles soltaram o resultado de verdade mesmo depois das 6 da tarde. Só que como estava previsto aquele dia para sair o resultado, aquele dia foi tenso, foi perdido, assim. Eu fiquei muito tensa, eu não conseguia pensar, raciocinar nada. Eu ficava só no F5 lá no site pra ver o resultado e não saía. Daí, tipo assim, uns 5 minutos antes de sair o resultado de verdade, eles soltaram de alguns nomes, de outros não. Algumas pessoas sabiam o resultado, outras não. Daí a pessoa que viu o resultado, daqui de 5 minutos o resultado já não tava mais no ar. Nossa, foi surreal. Enfim, a hora que soltaram o resultado de verdade mesmo, e eu vi lá, meu nome.
A minha nota foi 6,7, acho. E tá escrito lá aprovado, gente. É impossível conter as emoções. É sensacional, assim. É muito legal. E aí eu chorei, né? Por que não chorar? Chorei de tristeza, não vou chorar de alegria, né? Chorei, e aí eu liguei pro Daniel, liguei pra ela, e daí todo mundo aprovado, vi o nome de todo mundo lá, foi muito legal. E assim, é inexplicável a sensação. Só quem passou por isso sabe do que eu tô falando. E a hora que você pega isso aqui na mão, cara, é uma vitória. É uma vitória porque, assim, tem gente que acha que a gente não faz mais que obrigação, né? Mas não é assim. É muito bom você pegar isso aqui. É inexplicável mesmo, assim. Então, estudem pra passar por isso, pra poder pegar essa carteira na mão e falar, sabe, não é esse bicho de sete cabeças que a gente pensa que é, não. Às vezes assusta, às vezes a gente tem medo, eu fico super nervosa em dia de prova, eu não durmo antes, é super tenso, assim, toda prova é assim, prova é importante, tipo OAB e concurso, mas a gente tem que controlar um pouco as emoções e pensar que não é impossível, se alguém conseguiu, sabe? Você também consegue. Se você tem esse desejo, você vai conseguir, sabe? Eu acho que você não teria uma vontade que você... Deus não colocaria no seu coração uma vontade que você não pode alcançar. Então, estudem, batalhem se é isso que vocês querem e põe em prática mesmo tudo isso que você vai ver, gente. A recompensa é maravilhosa, é inexplicável a sensação de ver seu nome lá e tá aprovado. Então, como estudar para a OAB e concurso ao mesmo tempo? Bom, gente, é um negócio meio complicado pra mim. Eu sempre penso, sempre falo pra quem me pergunta que eu acho meio difícil estudar para duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Tá? Em primeiro lugar, é bom estabelecer prioridades. Então, o que é prioridade na sua vida agora? É o concurso ou é a OAB? O que você quer primeiro, sabe? E outra, qual prova vai vir primeiro? Porque vai ter prova da OAB domingo e o concurso é daqui 2 meses. Então, prioridades. A prova que vier primeiro, vamos dar prioridade para estudar as matérias dessa prova. Se for a OAB, você estuda 4 horas por dia, vamos estudar 3 horas para a OAB e 1 hora para o concurso? Para você não ficar tão por fora do concurso assim, mas também não perder o foco da OAB, que é a prioridade agora. Porque depois que fizer a OAB, você vai ter essas 4 horas para estudar só para o concurso, entendeu? Então, vamos tentar encaixar dessa maneira. Mas muitas vezes as matérias são parecidas, ou são as mesmas até. Então essas matérias você estuda sempre, porque vai para os dois. E as matérias diferentes a gente separa assim pelo seu interesse, entendeu? Estabeleça metas, né? Prioridades. Bom, pessoal, é isso. Acho que eu consegui falar um pouquinho pra vocês da minha experiência, consegui responder as dúvidas. Qualquer sugestão, deixem aqui nos comentários. Dá um like lá na página do Facebook, se inscreve no canal e curte lá no Instagram, que eu tô sempre postando novidade. E deixem sugestões aqui pros próximos vídeos, tá legal? Muito obrigada!